Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Vamos falar com Deus um minuto? Santo Espírito, eis uma palavra muito difícil de ministrar. Te peço a tua unção, me anulo na tua presença e peço que o Senhor fale conosco o que tu queres falar, Senhor, e nos instruir. Em nome de Jesus, que nada venha impedir a compreensão, o entendimento da tua palavra, a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, filhos. Veja bem, irmãos, traição, o tema do texto lido. A traição só acontece quando há um relacionamento muito próximo entre duas pessoas. Muitas vezes há a traição dentro do casamento, a traição dentro da família, pais, filhos, a traição dentre amigos e a traição a nível espiritual, de irmãos, de igreja. Veja bem que Judas Iscariotes era um dos apóstolos, irmãos. Não era qualquer pessoa. Ele era um dos apóstolos. Ele era um dos 12. Ele era um discípulo muito chegado de Jesus. Veja que Jesus desenvolveu um relacionamento íntimo, espiritual, profundo e de amizade com os seus discípulos. Isso foi tremendo. Jesus conviveu com eles, irmãos, imagina isso. Dormiram no mesmo lugar, comeram juntos, pescaram juntos. Eu creio que divertiram-se junto nas florestas, no mar, na praia. Foi algo tremendo que aconteceu aqui. Quando Jesus ensinava a palavra para as multidões, e ele tinha um momento a sós com seus discípulos, aprofundando naquilo que ele havia ensinado, esclarecendo com todo amor, com toda dedicação, aquilo que ele tinha pregado para multidões. Então Judas fazia parte do colégio apostólico, desses 12. E Judas, nós vemos que antes dele se tornar um apóstolo, ele era uma pessoa dada a negócios, dado a comércio, coisas desse tipo. Era isso. Eu não estou dizendo que o comércio ou esse tipo de coisa é uma atitude reprovada por Deus, de forma alguma, mas ele era uma pessoa de boa comunicação, ele era uma pessoa versada, ele era uma espécie de comerciante, não é? No filme que passou sobre os escolhidos, demonstra que ele conseguiu o lugar grande onde Jesus pregou para milhares de pessoas. Ele que conseguiu aquele lugar, não é? Mas, veja, nós não compreendemos as motivações pessoais que fez com que Judas traísse Jesus. Porém, ele traiu Jesus. Então nós podemos analisar dentro do que a Bíblia revela, do porquê ele traiu Jesus.
No versículo 10, diz que ele foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. Olha, então, é definitivo e conclusivo esse texto, que ele foi ter com os inimigos de Jesus, porque os sacerdotes, os saduceus, os principais, os escribas, eles eram inimigos de Jesus. Eles não aceitavam que Jesus era o Machia no hebraico, o Messias, o prometido, o escolhido. Não, eles não aceitavam. Eles compreendiam pela lei que Jesus era um infrator da lei. Ele era um infrator por vários motivos. De não lavar as mãos, os discípulos, não exigir que os discípulos lavassem as mãos antes de comer, isso está prescrito na lei mosaica, que possui 613 mandamentos. Ele não guardava o sábado, ele curava no sábado. Os discípulos comeram espigas de milho no sábado. Então, eles tinham Jesus como um infrator da lei. Ele não observava o assentar-se com pessoas que fossem imundas ou consideradas pecadoras, ou publicanos, os publicanos, os cobradores de impostos, as prostitutas, e ele sentava junto com essas pessoas. Jesus sentava. E Jesus dizia que o médico veio para os doentes, então ele veio para os pecadores. Então, para os sacerdotes, procure compreender o contexto. Entendiam que Jesus era um falso profeta, não eram capazes de assimilar como Jesus podia curar, fazer sinais, prodígios e maravilhas, porém, a cegueira religiosa não permitia que eles enxergassem que Jesus era o Messias, o prometido, o ungido de Deus, o Senhor dos exércitos. Não, eles não entendiam isso. Jesus não observou a lei que dizia para não tocar numa pessoa imunda. E o leproso, quando chegou até Jesus, disse para Jesus: se tu queres, torna-me limpo. E Jesus disse: quero. E tocou no leproso. Olha bem. Aleluia. Então, os principais dos sacerdotes tinham ódio de Jesus. É isto que eu estou procurando demonstrar para vocês na pregação, ensinar vocês. Eles odiavam Jesus, porque eles não enxergavam que Jesus só podia fazer aqueles milagres se Deus fosse com ele. Com exceções, como Nicodemos, como José de Arimateia, como outros que compreenderam que Deus habitava em Jesus. Olha só. Porém, a maioria tinha Jesus como um falso profeta. E não enxergavam como deveriam enxergar a lei. Não compreendiam que Jesus veio mudar a lei, porque Jesus verdadeiramente tinha autoridade para fazer isso. Jesus chegou a dizer para eles: meu pai trabalha até agora a respeito do sábado, e eu trabalho também. Evangelho de João 5, capítulo 5, fala sobre isso, deve ser versículo 19. Então, quando Jesus dizia: não adianta lavar o copo por fora, né, e por dentro ele estar sujo, não adianta lavar as mãos e o coração estar impuro, não é o que está por fora que contamina o homem, mas sim o que está dentro do homem. Olha só, Jesus esclarecendo a eles a finalidade da lei de Deus, não é? Porque eles observavam apenas o exterior da lei e não o seu interior. E eles não havia meio de entender isto. Jesus os chamou de túmulo caiado, que por fora eram limpos, pintados, e por dentro eram osso podre que estava lá. Jesus chegou a comparar. Jesus chamou eles de raça de víboras. Então, o ódio dos sacerdotes contra Jesus era exacerbado. Agora, veja bem,
para Judas Iscariotes ter procurado os principais dos sacerdotes, é porque Judas Iscariotes teve algum encontro preliminar com esses homens. É porque Judas certamente ouviu que eles tinham um plano para prender Jesus e matar Jesus. Veja só, isso é claro, extrai-se do texto isto. Ele sabia, ele tinha tido algo nesse sentido. E como Jesus havia entrado em Jerusalém, assentado num jumentinho, e os discípulos colocaram suas vestes, e Jesus passou por cima das vestes, dos ramos, foi aclamado dentro de Jerusalém. E Jesus se dirigiu ao templo e viu os cambistas negociando dentro do templo coisas sagradas. Veja, para o judeu tinha que fazer oferta de sacrifício pelo pecado. E isso envolvia animais, ovelhas, gado, pombas, rolas, coisas assim. O que foi que os judeus fizeram? Levaram para o templo os objetos do sacrifício, as pombas, as ovelhas, e começaram a fazer a venda dessas ovelhas e dessas rolas, dessas pombas, dentro do templo. E Jesus se revoltou contra isso e pegou um chicote, derrubou a mesa dos cambistas e disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vós transformastes a casa de oração em covil de salteadores, olha, de ladrões, de salteadores. Isto então atingiu um ápice no coração de quem? Dos sacerdotes, tá? Porque os sacerdotes concordavam com as negociatas dentro do templo, com coisas que eram para ser sagradas, coisas que não eram para ser comercializadas ali dentro. O correto era cada um trazer aquilo que ele fosse ofertar lá da sua casa, ter adquirido antes. Bem, feito essas introduções, nós vemos que Judas foi de encontro com os principais dos sacerdotes. Não é só sacerdotes, mas os principais dos sacerdotes. Veja bem. E aqui a Bíblia diz: para lhe entregar. Entregar quem? Entregar Jesus. Então isto significa que deve ter havido um conluio, uma conversa anterior, um acerto anterior com os sacerdotes, com os principais dos sacerdotes, e eles já contavam com Judas Iscariotes, que participava dentro do colégio apostólico, dentro dos 12. Ora, por que eles não pegaram Jesus quando Jesus ensinava? Porque eles eram hipócritas. Eles não queriam fazer com que o povo se revoltasse. Se pegasse Jesus no meio do povo, o povo não ia aceitar isto, porque para o povo, Jesus era profeta, Jesus era o filho de Davi, Jesus era o Messias, para a maioria que haveria inclusive de se converter. Então, os sacerdotes queriam pegar Jesus de uma maneira velada, de uma maneira escondida, de preferência à noite, compreenderam isto? E Judas Iscariotes fez parte deste plano, irmãos. É o mesmo que trair um amigo, um querido amigo. Aqui ele estava traindo um querido amigo. Aqui ele estava traindo o Senhor, irmãos, não é brincadeira. Aqui ele estava fazendo um pacto para entregar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Veja bem que coisa triste. E, no versículo 10, diz que eles, ouvindo quem? Ouvindo Judas Iscariotes, o qual estava explanando, dizendo o seguinte: olha, vai ter a Páscoa,
Jesus já escolheu um lugar, nós vamos comer a Páscoa no cenáculo, que foi o lugar escolhido, tá? E vamos então, eu vou preparar para entregar ele nessa situação onde estiverem apenas nós, ele e nós. Aí vocês vêm e prendem ele, o que não será escândalo diante do povo. É isto. E a Bíblia diz aqui que eles folgaram. Então temos um plano, né? E prometeram dar-lhe dinheiro. Prometeram dar dinheiro para Judas. Veja bem que o pacto da traição foi selado com dinheiro. 30 moedas de prata, a Bíblia fala, narra no outro texto. E buscava como o entregaria na ocasião oportuna. A ocasião oportuna foi depois de celebrar a Páscoa, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, e Jesus foi para aquela mata que ele estava, como que, meu Deus, fugiu o nome. Ele foi para a mata e lá ele foi entregue. Mas Jesus, quando celebrou a Santa Ceia, Jesus disse para os discípulos, em verdade, estava Jesus e os 12, em verdade eu vos digo, um de vós há de me trair. E cada um se entristeceu e perguntou, sou eu porventura, Senhor? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, cada um foi dizendo, sou eu, Senhor. O Senhor falou, não, é aquele que vai colocar a mão no prato junto comigo. E o que colocou a mão no prato junto com Jesus foi Judas Iscariotes. Veja que Judas teve tempo para se arrepender do que ele ia fazer. Judas teve um tempo no qual ele poderia ter repensado, pensado de novo, meditado e mudado a sua atitude. Porque quando alguém se arrepende, há uma mudança de mente e de atitude. Há uma confissão de pecados. E eu entendo no capítulo 14, quando Jesus diz, em verdade, um de vós há de me trair, que Jesus estava abrindo esta oportunidade para Judas confessar o seu erro. Eu entendo assim, né? Pelo Espírito de Deus, é assim que eu entendo. Olha só, versículo 21 do capítulo 14, na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não ter nascido. Olha, o Judas Iscariotes ouviu essa palavra, e ele conhecia Jesus. Jesus apaziguou o mar, apaziguou o vento, Jesus expeliu demônios, Jesus andou sobre o mar, Jesus ressuscitou mortos, Jesus sabia o que os fariseus pensavam, e ele ouviu estas palavras de Jesus e não se arrependeu, e não mudou de atitude. Por isso, quando alguém vem de uma forma melosa, dizendo, coitadinho do Judas, ele se arrependeu porque ele se desesperou e ele se enforcou. Não, ele não se arrependeu. Ele se desesperou, é diferente, teve remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é a pessoa se remoe por dentro, mas não se arrepende. Tanto que o fim do remorso é a morte, e o fim do arrependimento é a vida. Quando alguém se arrepende e pede perdão, Deus perdoa. Mas quando alguém tem remorso, Deus não perdoa. Veja bem, bom seria para tal homem não ter nascido. Ele teve a oportunidade de mudar
a sua conduta, a sua mente, a sua atitude, a sua forma, e até ter chegado a Jesus e dito: Senhor, sou eu mesmo, eu pus a mão no prato, foi eu que estive com os sacerdotes, eu que estive lá. Ele poderia ter feito isto, ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter mudado a sua atitude, sua conduta, ele poderia ter muito bem mudado o seu pensamento, a sua intenção. Ele podia, assim como nós, quando estamos com pensamentos ruins, com pensamentos errados, e vai conduzir uma atitude errada, nós podemos mudar nosso pensamento, nossa intenção do coração, e podemos mudar a conduta confessando a nossa intenção, o nosso pecado a Deus, e pedindo perdão, irmãos. É isto. Sabe, neste ministério, nesta igreja, era para ter mais de 1000 pessoas, membros efetivos dentro do templo. Quanta traição, irmãos! Quanta traição, irmãos! Quanta calúnia e difamação, irmãos! Quanta coisa que não precisaria ter acontecido, poderia ter havido mudança. Quando no casamento o homem ou a mulher trai, um trai o outro, poderia ter parado, ter se arrependido, ter mudado sua conduta, ter mudado sua atitude. Imagina o que Jesus sentiu com essa traição, irmãos. Hein? O que será que Jesus sentiu? Foi Monte das Oliveiras, é isso que eu quis dizer para vocês aquela hora, a mata. Aí acabou, Jesus instituiu a Santa Ceia, substituiu os sacrifícios pela Santa Ceia, dizendo: olha, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês vão comer do pão que tipifica o meu corpo, vão beber do cálice que tipifica o meu sangue. Assim como vocês comem do sacrifício, vocês vão comer de mim, que sou o Cordeiro de Deus, a árvore da vida, o Senhor dos exércitos. E foram para o Monte das Oliveiras. Então, a Bíblia fala que Jesus foi ficando triste, irmãos. Você acha que o peso da tristeza, evidentemente que ele sabia o tipo de morte, como ele iria morrer, que ele iria sofrer, que ele iria ser pregado, depois de cuspido, coroa de espinho, colocaram uma túnica nele, chamaram ele de rei dos judeus, mandaram ele sair da cruz. Ele viu tudo isto, mas ele viu primeiramente a traição de um amigo íntimo dele, que entregou ele para o sumo sacerdote, que entregou ele para os principais sacerdotes, irmãos. Imagine que ele chegou a suar sangue. Tal foi o sofrimento que Jesus teve. Imagine você a angústia de alma, a tristeza de alma que Jesus teve sendo traído por Judas Iscariotes. Imagina isso, irmãos. Veja bem que o caso de Pedro aproximou-se disto, mas teve um desfecho diferente. Pedro, quando disse: eu morro contigo, nesse intervalo, dentro desses textos, eu morro contigo, mas eu não te deixo. E Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Negar é trair. Negar é trair. E quando Pedro negou para aquela criada, dizendo: eu não conheço este homem, morreu de medo e negou Jesus 3 vezes, e o galo cantou, ele ouviu o galo cantando, e ele chorou amargamente, pediu perdão, e Jesus perdoou Pedro. Porque Jesus perdoa quando a gente se arrepende, de verdade, quando a gente pede perdão. Mas Jesus não podia perdoar Judas Iscariotes. Ele teve tempo para se arrepender na celebração da Santa Ceia, ao comer a Páscoa, ao celebrar a Santa Ceia, as palavras de Jesus. Ele poderia muito bem, se Pedro ouviu um galo cantando e se arrependeu,
o Judas ouviu Jesus dizendo: um de vocês vai me trair, e é o que vai colocar a mão no prato. E Judas pôs a mão no prato. Judas estava avisado pela palavra, ele poderia ter se arrependido, mas não o fez. Compreendeu a diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento de Pedro, confissão do erro. Remorso de Judas, suicídio, e perdeu a sua alma eternamente. E trocou Jesus por dinheiro. Agora vamos para terminar e concluir esta mensagem. Tem muito crente que troca Jesus por dinheiro. Você sabia nos dias de hoje, viu? Agora é uma mensagem metafórica, né? Pastor, como que troca? Quando a pessoa está numa situação difícil, e ele vem para a igreja para pedir para Deus prosperidade. Ele não vem para entregar para Deus o seu coração. Ele não vem à igreja para entregar para Ele o coração dele, a alma dele, a intenção dele. Cultuar a Deus é isto. Cultuar não é pedir. Cultuar é entregar a Deus aquilo que somos. Mas vem e pede prosperidade, e a prosperidade não acontece. Ele fica zangado, fica machucado, vira as costas, abandona a igreja, abandona Jesus, abandona tudo. Por quê? Porque está agindo igual Judas. Pensa nisso. Pensa bem nisso agora. Todo mundo está errado, e ele que está desviado é que é o certo. É ele que está afastado que é o certo. Quantas pessoas vêm e buscam Jesus para serem curados, e são curados, e ao invés de ficarem na igreja do Senhor, ao invés de ficarem com Jesus, dão as costas, desaparece, não quer saber de mais nada, e ainda está revoltado, e vira mundano, e volta para o mundo, e volta para a lama como a porca. O porco volta para a lama e rola na lama. Compreendeu o que eu estou dizendo? Por isso, filhos, temos que ser fiéis até a morte. Sabia? Independente do que Deus nos dá ou deixa de dar, tá? Devemos ser fiéis a Deus, jamais trair o Senhor. Pensa nisto. Eu espero que eu esteja conseguindo falar aquilo que Deus colocou no meu coração, que você possa compreender a gravidade da traição contra Jesus, especialmente contra Jesus, finalizando contra Jesus, porque o coração de Jesus vai ficar chocado, ele vai ficar entristecido com aquele que o abandona, com aquele que lhe dá as costas, com aquele que ainda se julga certo. O Senhor não está comigo mesmo, o Senhor não quer saber de mim, né? O Senhor não me dá o que eu peço, então tchau. Amados, essas são as palavras que Deus pôs no meu coração. Não quero acrescentar mais. Eu creio que vocês compreenderam o que Deus falou através dessa palavra. Eu quero que Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Que vocês sejam fiéis a Deus até a morte, fiéis a Cristo até a morte. Não importa o que está acontecendo ao teu derredor, não importa, dentro de você, fora de você, seja fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida.